esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Essa é uma frase que a igreja toma emprestada do Salmo para dirigir a cada um de nós. Oxalá, diz a igreja, a nós seus filhos, oxalá, filhos, ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Nós fechamos o nosso coração à voz do Senhor, por vezes, quando nos revoltamos contra Ele, quando não queremos saber mais de Deus. Outras vezes, e mais frequentemente, nós fechamos os nossos corações à voz do Senhor quando a gente se acostuma com a voz do Senhor. Quando a voz do Senhor já não nos surpreende mais, quando nós nos habituamos com ela. Nós participamos da missa com bastante frequência. Certamente as leituras que nós ouvimos hoje na liturgia da palavra já foram meditadas muitas vezes por cada um de nós. E a nossa tendência é, quando a gente começa a ouvir o trecho que foi lido, a gente pensa: já sei qual é o final. E nesse momento a gente desliga. Já sei o que vai acontecer. Nós escutamos a parábola do filho pródigo, quando começa a narração por nosso Senhor. Um pai tinha 2 filhos. A gente fala assim: já sei o que vai acontecer. Então, quando a gente diz assim, já sei o que vai acontecer, Deus não pode mais surpreender-nos. Deus não pode mais nos revelar algo novo, porque na verdade a gente já sabe o final. E nós não permitimos que Ele nos revele a sua constante novidade. As palavras de Deus, meus irmãos, são palavras sempre antigas e, no entanto, sempre novas. Nunca podemos dizer que nós já conhecemos as palavras de Deus, que nós já sabemos o final da história, porque para um coração enamorado, cada encontro com o Senhor deve ser como o primeiro encontro, deve ser como a primeira vez, nunca nos habituarmos com Ele. Assim deve ser a nossa atitude em cada missa: entrar na igreja, preparar o nosso coração e ter a consciência de que eu devo viver cada missa, cada celebração, como se fosse a primeira, como se fosse a última missa da minha vida, como se fosse a minha única missa. Portanto, é com esse coração que eu gostaria que nós vivêssemos esta missa de hoje. Quem sabe não vai ser a última missa
que nós participaremos nessa terra. Portanto, não podemos desperdiçar essa manifestação extraordinária de Deus que nos fala. Santo Isidoro de Sevilha, o último padre da igreja do Ocidente, dizia que quando nós oramos, nós dirigimos a Deus nossas palavras. Porém, quando nós lemos as Escrituras sagradas, é Deus que fala com cada um de nós. E certamente Deus falou e quer continuar falando conosco ao longo dessa missa. Vamos tentar agora aprofundar com mais atenção na liturgia da palavra de hoje. Escutamos na primeira leitura um trecho da carta aos Hebreus, que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mais uma vez, hein? Não endureçais os vossos corações. No Salmo, na primeira leitura, a igreja nos exortando a quebrarmos essa casca que envolve o nosso coração de pedra e deixar que a palavra de Deus possa penetrar em nós com profundidade. Não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, embora vissem minhas obras durante 40 anos. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, hoje, esse advérbio para nós cristãos diz muita coisa. Hoje, o que nós vivemos aqui na liturgia não se trata de uma repetição ritual que nos recorda coisas que aconteceram no passado. Nós não estamos aqui fazendo apenas algo que nos lembra o que aconteceu há 2000 anos atrás. Não estamos aqui repetindo uma palavra que nosso Senhor pronunciou quando pisou a nossa terra 2000 anos atrás. Não se trata disso. Não estamos apenas recordando algo que o Senhor fez. Nós estamos representando, no sentido pleno da palavra, de tornar realmente presente aquilo que nós estamos celebrando. Não se trata aqui de um teatro. Liturgia não é teatral. Os ritos da liturgia não são apenas gestos que nos recordam situações que ocorreram no passado, mas são ritos, são gestos que trazem o ontem e o amanhã para o nosso agora, para aqui, para o agora. Traz Cristo presente para o meio de nós. O Senhor está aqui no meio de nós, o Senhor está vivo, realmente presente. Esse mesmo Senhor do qual nós escutamos agora nos evangelhos. Meus irmãos, em cada missa, seja numa grande igreja como essa, seja numa pequena capelinha, no meio do nada, onde quer que haja um sacerdote, um altar, onde quer que haja as espécies que serão consagradas, ali se torna Jerusalém, ali se torna Betânia, ali se torna Caná da Galileia. Não há limite geográfico, não há limite de tempo. A missa traz toda esta realidade para o nosso aqui, para o nosso agora. Nós aqui estamos em comunhão neste momento, com toda a igreja do céu, com os anjos e santos de Deus que contemplam a Deus face a face no céu. Nós estamos em comunhão com a igreja que expia os seus pecados no purgatório. E nós estamos em comunhão com toda a igreja da terra nesse momento. Que mistério extraordinário, a comunhão dos santos. Todos os nossos irmãos batizados, espalhados pelos 4 cantos do mundo, estão de algum modo aqui presentes junto a nós. E mais ainda, não é só uma comunhão com aqueles que estão aqui neste momento, mas com tudo aquilo que aconteceu no passado. Toda a história da igreja, toda a história da salvação se faz presente aqui, agora, e nós somos testemunhas disso. Ah, se soubéssemos o que é a missa, queremos saber, queremos vivê-la melhor. Segue o autor da carta aos Hebreus: animai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança. Vejam, animai-vos enquanto ainda se disser hoje. Enquanto houver hoje em nossas vidas, há ainda esperança de salvação.
Cada hoje que nos é proporcionado é uma manifestação da paciência inesgotável de Deus, que deposita sua esperança em nossa conversão. Que triste um cristão que começa já a sua semana reclamando por hoje ser segunda-feira. Não é verdade? Depois de um final de semana onde ele pode descansar, ele acorda na segunda e coloca lá nas redes sociais: ai, mais uma segunda-feira, mais uma semana. Como manifestação desse peso, né? Mais uma semana de trabalho, mais uma semana dura. Nós deveríamos dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque a vossa paciência ainda deposita em mim esperança de que eu possa ser salvo, de que eu possa ser santo. Cada dia que nós abrirmos os olhos, precisamos tomar consciência disso. Deus me deu este novo agora, Deus me deu este novo momento, este novo dia, porque Ele espera ainda que eu seja santo. Cada dia que nós abrirmos os olhos, podemos dizer com toda certeza: Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de mim. E nós não podemos desistir de nós mesmos. Se Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado e espera ainda a minha conversão, quem sou eu para duvidar de que eu também posso ser um grande santo, como Ele quer, como Ele deseja que nós sejamos? E é em cada hoje que a ação de Deus se realiza. Não amanhã, hoje, aqui, agora. Um cristão não fica preso no passado, nem no futuro, porque o passado já não existe, nem tampouco o futuro. A vida é feita de contínuos hojes, de contínuos agoras, porque é nesse momento, em cada agora, que acontece a manifestação de Deus em meio a nós. Nada de ficar preso ao passado, e nada de ficar temeroso com relação ao futuro. A oração do Pai Nosso nos ajuda a viver essa espiritualidade do hoje. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E amanhã? Deus proverá. Mas eu peço o hoje, Senhor. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: Senhor, se eu pensar no amanhã, eu temo a minha inconstância. Para amar-vos, Senhor, só tenho o hoje. Se a gente pensar no amanhã, será que eu vou ser fiel amanhã? Nós, quando nos ordenamos sacerdotes, a gente pensa: mas será que eu vou ser fiel daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Olha, não me interessa, eu quero ser fiel hoje. E de hoje em hoje, a gente vai construindo, tecendo a trama da nossa fidelidade, um dia depois do outro. É disso que nós somos capazes. A cruz lá do futuro virá com a graça que o Senhor nos dará no futuro, quando o futuro for hoje. Portanto, nada de ficar nem preso ao passado, nem receoso com relação ao futuro. E é hoje que o Senhor espera a nossa conversão. Há muitas histórias relacionadas à vida de Santo Expedito, né? Algumas com bastantes imprecisões históricas. No fundo, a história mais conhecida da sua vida nos interessa muito para o que nós estamos falando agora. Santo Expedito, segundo se conta, era um militar romano, viveu no período do imperador Diocleciano, período de grandes perseguições. E Santo Expedito, movido pelo testemunho de outros mártires, parece até que ele conviveu com São Sebastião, celebraremos dentro de pouco tempo, queria se converter, mas ele queria enrolar a sua conversão o quanto ele pudesse. Algo semelhante com o que aconteceu com Santo Agostinho. Via a necessidade de conversão, mas enquanto a gente pode, a gente vai pecando, enrolando, empurrando com a barriga. E quantos de nós fazemos isso, né? Deixa para amanhã a nossa conversão. Vamos aproveitar enquanto a gente pode. Constantino esperou até o final da sua vida para ser batizado, para pecar enquanto ele pudesse e no final se converter. O problema é que nós não sabemos quantos dias ainda nos resta nessa terra. Portanto, não podemos deixar para amanhã a nossa conversão. E o demônio aparecia, segundo se conta, a Expedito em forma de corvo. Em forma de corvo que emitia um som que soava como um cras. O demônio em forma de corvo aparecia a Santo Expedito e dizia: cras.
Um dia eu vou imitar bem, mas algo parecido com isso. E a palavra cras, em latim, significa amanhã. Amanhã. E é como se o demônio dissesse para ele: amanhã, deixe sua conversão para amanhã. Aproveita a vida hoje, amanhã você se converte. Cras, até que no momento ele se decide, pisa na cabeça daquele corvo e diz: não cras, sed hodie, não amanhã, mas hoje. Por isso se representa a figura de Santo Expedito com uma bandeira escrita hodie, hoje, não amanhã, hoje é o dia da nossa conversão. É hoje que o Senhor se manifesta a nós, é hoje que o Senhor se faz aqui presente, é hoje que a graça de Deus se derrama. E em que lugar melhor ela se derrama senão no santo sacrifício da missa que nós estamos celebrando? Meus irmãos, aqui é o melhor lugar que nós temos para nos encontrar com o Senhor. Ele está ao nosso lado. Nós podemos em cada missa nos encontrar com esse Cristo que pisou a nossa terra 2000 anos atrás, que está vivo. Podemos nos encontrar com o Senhor Jesus de diversos modos. Podemos nos encontrar com Ele cada vez que nós fazemos oração em nosso quarto. Deus se faz presente. Quando nós nos juntamos com nossos irmãos reunidos em seu nome, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Podemos encontrar e devemos encontrar Jesus, nosso Senhor, na figura dos seus pobres. Os pobres materialmente falando e os pobres espiritualmente falando. Aqueles que necessitam do nosso cuidado, da nossa atenção. Jesus está presente em cada um desses pequeninos. Ali encontramos com o Senhor. Mas além de todos esses lugares, e que graça poder encontrar o Senhor em tantos lugares, o lugar excepcional, o lugar mais sublime, no qual nós encontramos a presença viva, real do Senhor, em toda a sua substância, é nos sacramentos. E sobretudo, no sacramento da Eucaristia. Ali está Cristo vivo, ressuscitado, corpo, sangue, alma, divindade, o mesmo Jesus, não outro, o mesmo Jesus. Santa Teresa de Jesus dizia que não invejava em nada aqueles que conviveram com o Senhor há 2000 anos atrás. Por quê ela não invejava? Porque ela tinha Jesus em sua casa, tinha Jesus no sacrário, o mesmo Jesus. Dizem os teólogos: non alius sed aliter, não outro Jesus, apenas de modo diferente. Antes se apresentava em figura humana, perfeito Deus e perfeito homem, e agora com a sua humanidade escondida sob o véu do sacramento, porém o mesmo Jesus que curou este leproso do Evangelho. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, não depois, no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Esse trecho pequeno do Evangelho de São Marcos, que nós escutamos, contém um valor simbólico muito denso, traz uma verdadeira aula acerca do sacramento da confissão. E eu gostaria que nós pudéssemos agora reler esse trecho, saborear cada uma dessas palavras divinas, que formam a nossa alma, que educam o nosso coração, que nos conduzem no caminho de Deus. Vejam, o leproso que se aproxima de Jesus. A lepra pode ser considerada, assim, nos ensinam os autores espirituais, como o símbolo do pecado. A lepra como o símbolo do pecado, que é a verdadeira impureza do coração, impureza capaz de nos afastar de Deus. É o pecado que nos afasta dele. Os pecados que nós cometemos nos afastam de Deus. Por isso não podemos nunca dizer que nós cometemos pecadinhos. Não podemos dizer que há pecados de estimação em nossa vida. Porque qualquer pecado, seja ele o menor de todos, é capaz de nos afastar de Deus. E nós não queremos
viver longe de Deus, nem que seja um pouquinho mais distante. Portanto, nenhum pecado deve estar presente em nossa vida, ou seja, não queremos que nenhum deles venham morar conosco, sejam de estimação. Essas expressões não devem ser pronunciadas por nós. Meus pecados de estimação, não existe isso. Pode ser que eu peque com frequência, mas nunca eu posso me acostumar com o pecado. Nunca serão pecados de estimação, com os quais eu convivo tranquilamente. Esses pecados, se não são confessados com humildade, com confiança na misericórdia divina, chegam até a produzir a morte da nossa alma, inclusive a nossa perdição eterna. Quando nós dissemos que existem pecados mortais, é porque há pecados que nos perdem o céu para sempre, que nos afastam de Deus por toda a eternidade. Não se trata aqui de metáfora. Nós podemos perder o céu para sempre. O inferno é a ausência total de Deus para sempre, a solidão eterna. E a gente precisa saber que se nós não nos cuidarmos, podemos sim ir para lá. A igreja precisa retomar, vez ou outra, essas pregações, porque não podemos nos acostumar com o pecado, podemos nos perder, e nada de protelar a nossa conversão para o amanhã. Será que teremos esse amanhã para nos convertermos? Aquele homem percebe a sua enfermidade e se prostra de joelhos diante do Senhor. É o sinal de humildade. Cai de joelhos diante de Jesus, como nós fazemos cada vez que o Santíssimo Sacramento está presente, quando nós fazemos diante do sacerdote. Esse é o primeiro passo para que nós possamos experimentar a salvação de Deus, o reconhecimento da nossa doença, o reconhecimento da nossa enfermidade. E aqui o nosso orgulho fala tão alto. Quantas vezes nós temos dificuldade em reconhecer quais são os nossos pecados? Já perceberam como para algumas pessoas é tão difícil confessar-se talvez uma vez por ano? Ela tenta achar algum pecado, porque a igreja já manda a gente confessar, e ela às vezes não acha. Não é porque ela não tenha pecado. São João diz, se nós dissemos que não temos pecado, somos mentirosos. O problema não é a falta de pecado. O problema é a perda da consciência de pecado. Uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer as suas fraquezas, as suas misérias, não é porque não as tenha, mas é porque se acostumou tanto com o seu pecado, que já não consegue perceber que está em pecado, que se encontra em pecado, que precisa de um médico. O Senhor é o divino médico que se fez homem para nos salvar, e eu preciso crescer na consciência de que o doente que precisa de médico sou eu. Sou eu. São Paulo tem essa consciência quando diz: essa vida presente na carne eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Que audácia de São Paulo! O Filho de Deus me amou e por mim se entregou. São Paulo olha para a cruz e diz: foi por mim. Eu sou esse pecador que preciso de um sangue redentor. Eu sou o enfermo necessitado desse médico divino. Eu que não valho nada. Eu que sou um leproso e não sou capaz de sair dessa minha condição se um salvador dela não me retira. Eu preciso de alguém que me arranque dessa lama. Nós precisamos reconhecer que somos necessitados da misericórdia de Deus, reconhecer as nossas lepras, cair humildemente de joelhos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu necessito de vós, eu preciso da vossa misericórdia, porque eu sei do que eu sou capaz, e se não tenho a vossa misericórdia, eu sei que nunca chegarei ao céu. E é a misericórdia que nos leva, não temos méritos diante do Senhor. Quão pequenos são esses méritos? Podemos dizer que não existe nenhum. Nós seremos salvos pela graça de Deus, pela correspondência a essa graça. Provavelmente aquele homem pensou num grande discurso quando foi se aproximar de Jesus, né? Vou pensar que as palavras que eu vou falar quando chegar perto de Jesus. E quando chega ali, não consegue falar nada, somente uma frase. Tudo fica reduzida
a essa jaculatória, tudo fica reduzido a ela. Se queres, Senhor, tu tens o poder de curar-me. Meus irmãos, que oração poderosa. Oxalá todos nós a decoremos para repetir com frequência. Senhor, se queres, tu tens o poder de curar-me. Vamos dizer nesse momento? Senhor, se queres, tu tens o poder de curar-me. Vejam, aquele leproso sabia que se o Senhor o tocasse, ele seria curado. Nós sabemos que sozinhos não conseguimos nos desvencilhar das nossas fraquezas, são mais fortes do que nós, é verdade. Porém, temos um Deus ao nosso lado, ao nosso dispor, que se oferece para nos dar todos os auxílios necessários e nos tirar dessa lama de pecado. Senhor, se queres, podes curar-me. São palavras que sintetizam duas grandes realidades. A primeira delas, aquele homem reconhece a onipotência de Jesus. Jesus tudo pode. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus, nem mesmo te fazer santo. Nem mesmo te fazer santo é impossível para Deus. Às vezes a gente pensa assim, Deus pode tudo, mas eu santo, eu acho que Deus não consegue fazer isso não. Olha, vou te dizer, hein? Deus consegue. Mas eu sou tão ruim, eu não presto, não valho nada. Sim, já sei disso, mas Deus consegue. Deus pode tudo. Deus pode tudo, é onipotente. O Senhor presente aqui na hóstia consagrada, no seu sangue, aqui realmente presente, pode tudo, tudo. E em segundo lugar, a humildade de pedir ao Senhor, submetendo-se à sua vontade, se queres, Senhor. A submissão ao querer de Jesus. A nossa oração nunca pode ser impositiva. Nós não mandamos em Deus, não podemos inverter os papéis. Nós somos os filhos, Ele é o Pai. Nós somos os servos e Ele é o nosso Rei e Senhor. Não podemos querer obrigar a Deus a fazer a nossa vontade. Vejam, a humildade daquele homem. Senhor, se queres, como quem diz, eu não mereço, eu não sou digno, mas eu te peço, Senhor, se isso lhe aprouver, faz essa vontade, que tanto deseja o meu coração. Se queres, Senhor. Esse mesmo Jesus de Nazaré, que nós escutamos agora sobre sua vida, pode ser encontrado em cada missa, em cada confessionário, no qual se apresenta um sacerdote. É o médico e cura o nosso egoísmo, se deixarmos que a sua graça penetre até o fim, até o fundo de nossa alma. Nós temos essa necessidade de confessar integralmente os nossos pecados, cada vez que nos apresentamos diante do sacerdote. A minha lepra, expor ao Senhor, com nome e sobrenome. Nos ensina a igreja em sua doutrina que existe uma necessidade de confessar os nossos pecados em espécie e em número. Precisamos mostrar as nossas chagas a Jesus. Não basta chegar na confissão e se apresentar de modo genérico, né? Chegar lá e falar, padre, eu pequei. Você e o resto da humanidade pecou, né? Até aí você não disse nada. É preciso descer até a espécie de pecado, até o gênero, até a espécie e até o número, na medida em que isso for moralmente possível. Então aqui é muito importante, quando nós nos confessarmos, é necessário que nós tenhamos essa sinceridade selvagem, essa sinceridade selvagem de rasgar a alma diante do médico divino, de não esconder nada. Há muitas pessoas que não conseguem ser libertas da sua dor, do peso do seu passado, do seu pecado, porque não têm a coragem de mostrar a nudez de sua alma ao sacerdote. Quantas pessoas não experimentaram ainda a graça libertadora do sacramento da confissão, porque até hoje escondem pecados ao sacerdote quando vão se confessar. Elegem uma lista de pecados que para ela
são menos vergonhosos, às vezes até falam mais difícil lá no meio dos outros para passar meio escondido, né? Mas no fundo não quer expor a sua miséria. É como se alguém tivesse a enfermidade do câncer e se apresentasse para fazer uma cirurgia e quisesse arrancar ali um pedaço do tumor, mas outro, não, isso aqui está oculto, deixa aqui escondidinho, eu tenho medo de tirar para fora. Mas aquele pedacinho do tumor que ficou oculto ali, pode acabar com sua vida mais à frente. É necessário extirpar todo o pecado, é necessário extirpar todo o temor, todo o tumor da nossa alma, apresentar-nos ao sacerdote assim, falando exatamente o que nos custa. Nós não vamos nos confessar fazendo ali uma entrevista de emprego. Quando a gente vai fazer entrevista de emprego, a gente mostra o nosso melhor currículo, não é verdade? Quantas línguas você sabe falar, quantos cursos você já fez, quantas faculdades. Na confissão, o contrário. Você não vai falar o que você fez de bom. Isso não interessa ao sacerdote. Interessa dizer o que você tem de pior. Aquilo que você gostaria que ninguém soubesse é a primeira coisa que você vai contar no sacramento da confissão. É necessário expor as nossas feridas, sem medo. Olha, não tenho medo porque o sacerdote não ficará escandalizado, hein? Meu Deus, se eu disser isso para o padre, ele vai perder a fé. Não vai perder a fé. Até porque o sacerdote se confessa com outros sacerdotes. Não é verdade, padres? Nós nos confessamos uns com os outros. E, talvez se nós fôssemos anjos, não compreenderíamos os pecados dos nossos irmãos que se apresentam no confessionário. Um anjo talvez não vai compreender a miséria humana. Mas nós, que também carregamos esse peso do velho Adão, compartilhamos com vocês os pecados, as fraquezas, as debilidades e, portanto, compreendemos os nossos irmãos. Não tenham medo de escandalizar o sacerdote. Não deixem que o demônio utilize desse argumento para te impedir de encontrar essa graça libertadora da confissão. Expor os nossos pecados, não somente elencar friamente, mas com contrição, com dor no coração. Diz São João Paulo II, a humildade verdadeiramente identifica-se com a detestação do mal. Reconheço as minhas culpas, o meu pecado está sempre diante de mim, foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o mal perante os vossos olhos. Meus irmãos, é necessário reconhecer e doer-nos pelos pecados que nós cometemos, elencá-los com dor. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Vejam, nessa época do Senhor, a lepra, além de ter consequências na relação com Deus, na relação com o próximo, tinha uma consequência social. A pessoa que contraía essa doença, ela tinha que viver excluída da sociedade. Portanto, ninguém chegava perto. Os leprosos andavam com sinos no corpo para fazer barulho quando eles chegassem perto, para que as pessoas se afastassem. Assim também na época do Senhor. Há pecados nossos também que repelem as pessoas de nós. Meus irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que antes eram queridas, mas quando caíram, foram afastadas, foram quase excomungadas por nossas atitudes. Eu penso agora em concreto nos nossos irmãos sacerdotes. Quantos sacerdotes bons nós já conhecemos, mas depois, por um desvio, por um tropeço de um sacerdote, ele foi condenado pelos seus, pelos fiéis, que ele perdoou tantas vezes no sacramento da confissão, que ele compreendeu tantas vezes, mas quando ele precisou de compreensão diante de suas misérias, não as teve dos seus irmãos. Meus irmãos, todos nós somos fracos, todos nós somos pecadores, e é preciso saber compreender. Jesus não excluiu ninguém, Jesus acolhia todos, e que diferente é a atitude do Senhor da atitude dos demais, que repeliam os leprosos, que afastavam-os da sociedade, e Jesus toca nele. Jesus não só chega perto, mas toca, encosta nele. Jesus não sente repugnância pelo pecador. Jesus vai até o leproso. Que diferente é a atitude do Senhor. Jesus não só não repele os nossos pecados, mas parece que quanto mais nós
manifestamos a fragilidade, mas Ele sente atração por cada um de nós. Exatamente foram os nossos pecados a causa da encarnação de Deus. Deus se fez homem, porque o pecado entrou no mundo. Toda a história da salvação, tudo que lemos nas Escrituras não é outra coisa senão a revelação de um Deus que vai ao encontro do homem pecador, que quer tocar o homem pecador e salvá-lo. Veja, Jesus não só permite que o homem pecador se aproxime, que o leproso se aproxime, senão que ele mesmo toma a iniciativa. Essa é a história da salvação, a história de um Deus que se faz homem, que se faz como um leproso, para acolher a nós, leprosos, pelos nossos pecados. E se alguém duvida disso, veja o que diz São Paulo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus nunca pecou, mas Deus o fez experimentar todas as consequências do pecado. Deus o fez pecado para que ele nos salvasse. A encarnação de Deus não é outra coisa senão a assunção da nossa humanidade. Esse pastor que coloca sobre os seus ombros o peso da ovelha perdida, que a leva, que a restaura. E Jesus, quando nós aparecemos assim diante dele, reconhecendo as nossas fraquezas, nunca vai dizer: sai daqui, seu miserável, sai daqui, seu horrível. Nunca, nunca. Nos tribunais humanos, quando nós dizemos que somos pecadores, nós somos condenados. Quando nós dizemos: fui eu que cometi o pecado, os juízes humanos nos condenam. No tribunal divino da confissão, quando nós dizemos: eu pequei, o Senhor nos diz: fica curado, fica curado. Sempre, se há arrependimento verdadeiro, se há contrição, sempre sairemos curados dali. Mais ainda, Deus se regozija em dar-nos o perdão. Diz o Papa Francisco: a alegria de Deus está em perdoar-nos. Cada vez que você se apresenta diante do sacerdote para se confessar, não é só um favor que Deus faz: tá bom, vou te perdoar. Não, Deus nos espera ansiosamente. Deus faz uma festa no céu por um só pecador que se arrepende. A alegria do coração de Deus está em nos perdoar. Quer alegrar o coração de Deus? Peça perdão frequentemente dos teus pecados. Dê a oportunidade de que o Senhor faça uma festa cada dia no céu, com um ato de contrição bem rezado ao final de cada dia, com um pedido de perdão, e Deus faz uma festa com seus anjos no céu. Terminar o dia assim: Senhor, perdoai-me porque pequei, já não quero mais pecar. E no céu, uma festa, uma festa maravilhosa, os anjos cantando, Deus sendo exaltado junto aos seus, porque aquele pecador, aquele homem que estava morto, voltou a viver. Eu quero, fica curado, são as palavras da absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados. Que palavras mais doces, meus irmãos, que palavras libertadoras. Eu te absolvo dos teus pecados. Nós temos a certeza que quando nós nos confessamos com o sacerdote e ouvimos essas palavras, já não existem mais pecados na minha vida, já foram lançados no oceano da misericórdia de Deus. Se nós nos confessássemos diretamente com Deus, nunca saberíamos se estamos perdoados ou não. Mas quando eu me confesso diante de um sacerdote: mas Deus precisa de um homem para me perdoar. Até o leproso, ele diz: vai e comparece diante de um sacerdote para verificar se a sua cura foi completa. Deus precisa disso? Não. Mas quer também contar com a nossa humildade de recorrer aos nossos irmãos que são canais da sua graça para nós. Cada vez que nós ouvimos: eu te absolvo dos teus pecados, nós temos a plena certeza que fomos ligados novamente ao céu, que fomos reenxertados no mistério da comunhão dos santos. Não há nada mais reconfortante no universo do que escutar essas palavras. Nada se compara a estar em amizade com Deus. Meus irmãos, que não persigamos outra coisa nesse mundo senão viver na graça de Deus. Estar em sua companhia, estar em sua presença. A única coisa que nós devemos temer é essa: perder a amizade com Jesus. Isso acontece com o pecado grave
ou vai se debilitando cada vez que nós cometemos um pecado venial. Que não tenhamos outra meta nessa vida senão ter Jesus ao nosso lado, ser amigos de Deus. Que grande graça maior nós poderíamos desejar nesse mundo. E se algum dia, pela nossa fraqueza, é possível que isso aconteça, se algum dia, pela nossa fraqueza, nós rompermos com a amizade junto ao Senhor, que nós tenhamos essa presteza de não esperar o amanhã para nos convertermos, para recorrermos ao sacramento da confissão. Non cras sed hodie, não amanhã, mas hoje. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!